Meus irmãos, eu convido a igreja do Senhor Jesus a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Vamos ler dos versos 5 a 13. Nós ainda estamos orando, pensando, meditando com respeito à próxima exposição sequenciada, qual livro que vamos pregar no Novo Testamento, tendo concluído 1 Pedro. Queremos fazê-lo em oração, com certeza, aquilo que o Senhor mesmo quer para a sua igreja. Enquanto isso, vamos considerar algumas passagens que podem nos consolar, nos dirigir, o Senhor mesmo nos animar. E hoje vamos então ler esses versos de Lucas 11, dos versos 5 a 13, quando o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar. Porque precisamos mais do que isso, orar não é? Somos homens de pequena fé, não sabemos orar, mas Cristo nos ensina. Vamos acompanhar então, mesmo assentados, porém com toda atenção e reverência, a leitura da palavra do Senhor. E abaixa um pouquinho, só um pouquinho. Lucas 11, a partir do verso de número 5. Tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte e suplicar de Deus a sua misericórdia sobre nós. Senhor, aqui estamos mais uma vez em Teu nome, abrindo a Tua palavra, Senhor, e carecendo sempre do Teu auxílio. O Senhor mesmo nos ensina nessa própria passagem que o Senhor não nos negaria o Teu Santo Espírito àqueles que com fé lhe pedirem. Santo Deus, cremos no Senhor, que o Senhor é Deus, Criador e galardoador daqueles que o buscam. E queremos buscá-lo, queremos suplicar que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da verdade, para que opere em nós aquela obra da iluminação, revelando às nossas mentes a vontade do Senhor. Mas também, ó Deus, trabalhando em nosso coração, nos aquecendo, inclinando a nossa vontade para Ti amar, Te servir, Te bendizer em todo o tempo.
Santo Deus, ensina-nos a orar. Assim te suplicamos, o Senhor assista o teu povo e ao teu servo que fala contigo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, um dos elementos vitais em todo relacionamento humano é a comunicação. Tão importante não é sabermos comunicar bem para termos um relacionamento saudável? Eu penso nos casamentos. Tantas vezes enfrentamos problemas dos nossos casamentos porque, por vezes, não conseguimos nos comunicar, não falamos, parece que a mesma língua. E por isso enfrentamos dificuldades. A comunicação é o que distingue de forma muito especial, ou uma das razões que distingue de forma especial o homem dos animais. Os animais se comunicam, é evidente, porém uma comunicação rasa. Mas o Senhor concedeu ao homem a capacidade de comunicar os pensamentos mais complexos, suas emoções, seus anseios, seus medos, suas ideias, seus planos, até mesmo suas necessidades. É por meio de uma boa comunicação, então, que construímos bons relacionamentos. E aprove, meus irmãos, ao nosso Deus estabelecer esse mesmo princípio de relacionamento com o próprio Deus, entre nós e Ele. O próprio Senhor estabeleceu o princípio da comunicação para que pudéssemos desenvolver e nutrir um relacionamento íntimo, profundo de Deus com o seu povo. O nosso Deus, Ele fala, não é? Ele tem boca, Ele se comunica, Ele revela de forma tão complexa e de forma tão clara, profunda, íntima, a sua vontade revelada a nós. Nós temos a sua palavra, podemos ler a qualquer momento. Que privilégio poder ouvir a voz de Deus. Mas como qualquer relacionamento saudável, a comunicação deve ser de duas vias. O Senhor fala conosco, mas também nós devemos falar com Deus. Nós devemos ter comunhão com Ele, expressando aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. E para isso o Senhor estabeleceu um meio todo especial, para que nós como crentes pudéssemos então ter comunhão com Deus assim. É a oração. Meus irmãos, que meio de graça tão importante para nós, tão importante na vida de todo crente, é a oração. Imagine você um relacionamento que você pudesse ter com qualquer pessoa nessa vida, onde você não troca nenhuma palavra, onde você não fala. Talvez alguém fale com você e insista e tente comunicar-se com você, porém você não responde, fica calado. Quantas vezes agimos com Deus assim? Deus fala conosco, fala insistentemente, pela sua palavra, pela pregação, pelos sacramentos, pelos seus servos, e ficamos calados. Não respondemos nada a Deus. Parece que somos indiferentes para com Deus. A verdade é que não sabemos orar como convém, muitos de nós. Mas o Senhor estabeleceu, meus irmãos, a oração, e devemos aprender a orar, devemos ter uma vida de oração para ter uma vida com Deus. Uma vida sem oração é uma vida sem Deus, sem ter comunhão com Ele. Na oração nós expressamos pelo menos quatro tipos de pensamentos, ou de conceitos, ou de expressões muito importantes para com Deus. Pela oração nós expressamos adoração a Deus. É um meio tão importante, não é? Na oração, adorarmos a Deus, bendizê-lo, mencionar os seus santos atributos como sendo para nós maravilhosos, elogiá-lo, por assim dizer, bendizer-lhe o nome. Nós adoramos a Deus na oração. Pela oração nós também confessamos os nossos pecados.
Expressamos a Deus a nossa culpa, a nossa insensatez. Confessamos todos os nossos pecados. Não colocamos panos quentes sobre a nossa vida com respeito ao Senhor, mas livremente e intimamente olhamos para o Senhor, ou talvez para baixo, por ter vergonha, mas falamos com Ele os nossos pecados, lhe pedimos perdão, lhe pedimos que Ele nos lave no sangue de Jesus. É na oração que nós expressamos a Deus a confissão de pecados. Mas pela oração nós também pedimos a Deus, ou expressamos a Deus ações de graças, agradecimentos ao Senhor. Expressamos como somos gratos a Deus por ter nos abençoado tanto, por não nos tratar de acordo com o nosso merecimento, nem nos retribuir consoante as nossas iniquidades, por cuidar de nós em cada detalhe da nossa vida, por ser o nosso Pai Celestial. Agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Como diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Esses benefícios trazemos ao Senhor, expressamos a Deus e louvamos ao nome do Senhor pela oração. Quando não oramos a Deus, revelamos um coração ingrato, como daqueles leprosos que receberam uma bênção do Senhor, mas a maioria deles simplesmente não voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Se não oramos, somos assim. Mas pela oração, meus irmãos, por último, nós também expressamos a Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas, nossas petições. Apresentamos ao Senhor aquilo que nos falta na nossa vida, aquilo que temos necessidade, aquilo que carecemos. E o Senhor, meus irmãos, então, Ele estabeleceu como um meio para nos abençoar a oração. Nós não recebemos porque não pedimos, diz Tiago, ou porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres e deleites. Mas é pela oração, meus irmãos, que o Senhor, então, Ele nos abençoa. A sua mão não está recolhida para abençoar, mas por vezes o Senhor está aguardando que venhamos até Ele, até o seu trono de graça, para suplicar, para pedir a Ele que nos socorra, que nos abençoe, que supra as nossas necessidades. Se não oramos, nós mesmos padecemos, porque não vamos receber nada se não pedimos a Deus. Ora, meus irmãos, é bem verdade que o Senhor não está limitado às nossas orações, não é? Porque Ele é bom, por vezes Ele nos abençoa a despeito da nossa falta de oração. Ele mesmo nos diz na sua palavra em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é assim. É verdade, Ele não está limitado a esses mesmos protocolos e por vezes Ele quebra o protocolo e nos abençoa além da nossa medida. Por vezes Deus nos surpreende, sem mesmo pedirmos, com bênçãos que caem como uma luva na nossa vida, que chegam no momento certo e quando recebemos, olhamos a bondade de Deus e vemos o nosso coração incrédulo, nem sequer pedimos. E Ele nos abençoou. Porém, a despeito da bondade do Senhor em agir além, ou a despeito da nossa falta de oração, é verdade que o Senhor ordenou a oração como meio ordinário, por meio do qual Ele concede as suas bênçãos, por meio do qual Ele concede os seus favores e atende às nossas súplicas. Provérbios 16:3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, isto é, entrega a Ele em oração, apresenta a Ele, mostra a Ele os nossos planos, nossos desejos, nossa vida. E fazendo assim, Ele diz que os desejos e os desígnios do nosso coração serão estabelecidos. Em Filipenses 4:6, o Senhor nos dá uma lição também preciosa, quando Ele diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo.
o Senhor diz: fale a mim, apresente a mim o que você tem necessidade. Pela oração, ele fala, e pela súplica, com ações de graças, sem esquecer de agradecer. E ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é um meio de graça tão especial, não é? Porém, a despeito disso tudo, o que parece é que existe um obstáculo tão vil, pecaminoso, no nosso coração para nos entregarmos à oração. De fato, desenvolvermos uma vida de fé, confiando em Deus, tendo comunhão com Ele, orando sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Orando em todo o tempo, sempre falando com Deus. Vivemos vidas alheias a Deus e a razão, meus irmãos, está em nós. No nosso próprio coração preguiçoso, no nosso próprio coração incrédulo. E, meus irmãos, é nessa passagem que o Senhor Jesus, então, ele nos apresenta encorajamentos para vencermos essas dificuldades que nós temos para nos entregar a Deus numa vida de oração. Nessa passagem, e se os irmãos olharem especialmente no versículo 1, os discípulos, eles se aproximam do Senhor Jesus e diz a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É esse o pedido que eles fazem ao Senhor Jesus. Ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus, então, ele responde de pelo menos duas maneiras. Ele responde primeiro dando a eles uma oração modelo, falando a respeito do que se deve orar, um conteúdo adequado para a oração, coisas que devemos apresentar a Deus em oração. Ele faz isso nos versos 2 a 4. Porém, o Senhor sabe que, certamente, quando se trata de oração, as palavras são secundárias. O mais importante é a atitude. A maior dificuldade que temos não é saber o que vamos falar com Deus ou quais as palavras vamos usar para expressar a Deus aquilo que está no nosso coração. A maior dificuldade é vencer o nosso pecado no nosso coração, para de fato nos entregarmos a uma vida de oração. E é justamente para tratar desse ponto que o Senhor Jesus, então, ele completa o seu ensino para com os discípulos, contando essa parábola do amigo importuno, do verso 5 ao verso 13. Aqui o Senhor Jesus ensina a respeito da correta atitude para com a oração. Ele sabe que o mais importante é a atitude. E é, na verdade, exatamente isso que disparou ou provocou os discípulos para pedir a Jesus a orar, a ensinar-lhes a orar, digo. Porque os discípulos viram a atitude do Senhor Jesus Cristo para com a oração e ficaram profundamente impactados. Eles viram que o Senhor Jesus era um homem de oração, que o Senhor Jesus, a despeito de ser um homem extremamente ocupado e atarefado, um homem que estava constantemente atendendo a necessidades das multidões, ele era um homem de oração. Por vezes, o único tempo que lhe sobrava para orar eram as madrugadas. E ele, ao invés de escolher descansar o seu corpo, ele prossegue em oração com o seu Pai, pois ele precisa manter comunhão com o seu Pai. E tal era a atitude do Senhor Jesus Cristo, revelando perseverança na oração, revelando fé na oração, revelando deleite em orar ao seu próprio Pai Celestial, a despeito de ser um homem muito ocupado. É o que os discípulos pediram ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Não sabemos orar. Interessante considerar que eles não pediram para o Senhor Jesus: ensina-nos a pregar. O Senhor Jesus era o pregador por excelência, o maior de todos, inigualável. Mas não foi isso que eles pediram. Ele não disse: Senhor Jesus, ensina-nos a curar. Eles pediram: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Pois foi isso que se destacou na vida do Senhor Jesus para os olhos daqueles discípulos. Eles viram um homem verdadeiramente de oração e que era abençoado por Deus por isso. E considerem, meus irmãos, de quem vem essa pergunta? Discípulos? Homens judeus?
habituados à oração. Quem está pedindo, Senhor, ensina-nos a orar, não são homens como nós, como eu e você, gentios, com hábitos carnais. Eram homens piedosos, habituados a orar pelo menos 3 vezes por dia. Era a sua prática. Eram homens que certamente nos humilhariam com respeito à vida de oração, nos fariam corar de vergonha. Por esses mesmos homens, reconhece diante do Senhor Jesus Cristo que eles não têm a atitude correta para a oração, para que a oração impede, portanto, Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, a oração é uma bênção, mas a oração é difícil. Ela prova a nossa fé, não é? Pois na oração comunicamos com aquele que é invisível, com Deus que não vemos. Por vezes também não vemos o resultado das orações. Somos imediatistas. Oramos, nada acontece e pensamos que vale orar. Estou perdendo meu tempo. É melhor produzir algo do que gastar tempo orando a Deus. Outras vezes pensamos que a nossa necessidade é por demais difícil. E Deus, pensamos, não poderá fazer nada. Certamente, Ele não tem como resolver aquela situação. E desistimos de orar. Revelamos que não cremos verdadeiramente no poder de Deus. Mas, sobretudo, a oração é difícil por causa do nosso próprio coração incrédulo, que duvida das promessas de Deus, que tem dificuldade em confiar que Deus é o nosso Pai Celestial. Essa é a nossa maior dificuldade, não é? E para atender tudo isso é o que o Senhor Jesus então encoraja os seus discípulos. Ele conta essa história e ele dá ensinamentos justamente para encorajá-los a vencer o seu coração incrédulo e nos ensinar a respeito da correta atitude para com a oração. Assim, então, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema: aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. E aqui, meus irmãos, está essa parábola. A parábola chamada do amigo importuno. E o Senhor Jesus conta, então, essa história a respeito de um homem que está na sua casa. E, de repente, à meia-noite, a campainha, por assim dizer, toca na sua porta. Alguém bate à porta. Quando ele abre, um amigo seu está ali. Um amigo que ele não via há tanto tempo. E ele fica feliz. Porém, a verdade é que ele está despreparado para receber aquela visita surpresa, não é? Quantas vezes isso acontece conosco? Um amigo quer nos visitar e a gente não está preparado. Não tem comida na despensa. A casa está meio bagunçada. Talvez aquele homem foi pego de surpresa. Mas ele tem uma ideia. Eu já sei, eu vou correr à casa do meu vizinho, do meu outro amigo. E vou lhe pedir que ele me ajude. Que ele compartilhe comigo alguns pães, certamente ele vai poder me ajudar, e então eu terei o que oferecer, e serei um bom hospedeiro para com o meu amigo. E ele vai então, e ele bate a porta do seu amigo. E a porta não abre. Ele insiste, mas lhe responde lá de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. Porém, ele sabe que o assunto é importante demais. O seu amigo, de longas datas, estar ali aguardando, e ele não pode passar o vexame de não ter nada a oferecer. E então ele vence os obstáculos da vergonha, da importunação, da inconveniência de chegar à casa do seu amigo à meia-noite. E ele bate, insiste, e no final das contas, vencido pelo cansaço, o seu vizinho lhe entrega o que ele quer. E ele recebe a bênção, por assim dizer. Ele recebe a sua necessidade. E então o Senhor Jesus, ele pega essa história e ele aplica a vida de oração. E ele diz no verso 9: por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele nos ensina uma lição tão preciosa a respeito da vida de oração, não é? Primeira lição, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina nessa parábola, e contando essa história, e dando a sua interpretação, e ele mesmo aplica a nós,
é que a oração é sempre oportuna. É sempre momento para orar. Não existe um momento onde você diga, agora eu estou incomodando a Deus. Quantas vezes nós temos uma atitude assim para com a oração? Não vemos orar a Deus, não vemos a Ele em oração, porque pensamos que se viermos ao Senhor, estaremos de alguma maneira importunando o Senhor, seremos inconvenientes na nossa abordagem para com Deus. Afinal de contas, talvez o Senhor tenha outras preocupações maiores do que a minha vida. Eu não vou incomodar o Mestre com as minhas próprias necessidades. Talvez você pense assim. Talvez você pense, eu não vou buscar a Deus em oração, pois eu já o fiz tantas vezes. Quantas vezes eu já tenho pedido a Deus perdão pelos meus pecados, pelos mesmos pecados, e eu não tenho coragem de pedir a Ele novamente que me perdoe mais uma vez. Temos vergonha de Deus. Pensamos que estamos incomodando a Deus de alguma maneira. O Senhor diz em absoluto: esqueça essa ideia. Tira essa ideia da sua cabeça. Você jamais estará incomodando a Deus quando vem a Ele em oração. Os nossos problemas nunca são pequenos demais para Deus. Os nossos medos nunca são insignificantes demais para com o Senhor. As nossas necessidades nunca são insuficientes ou desnecessárias demais para que Deus não nos ouça. Ele diz, é sempre tempo para orar. Ele diz, busque, bata, procure, peça ao Senhor. E Ele atenderá. Oração é sempre oportuna, não é? Imagine essa história aqui, que o Senhor Jesus conta. Imagine você indo, por assim dizer, na casa de um amigo seu. E você chega lá na porta da sua casa, na casa do seu amigo. Talvez você tenha um pedido a fazer. E você já está lá receoso. Como o seu amigo irá encarar aquele seu pedido. E você, receoso, você toca a campainha. E ninguém vem abrir a porta. O coração acelera um pouco. Porque você percebe que tem pessoas dentro da casa. Você pode ouvir vozes. A luz está ligada. Certamente eles sabem que você está na porta. Ainda um pouco receoso, ainda mais receoso, você hesita um pouco, mas tenta uma segunda vez e toca a campainha. E nada acontece. Talvez a maioria de nós, pela nossa vergonha e pelo temor dos homens, iríamos embora, não é? Pensaríamos, é um momento inoportuno. Talvez eles estão ocupados com alguma outra coisa mais importante naquele momento e não tem um tempo para mim e envergonhado, vamos embora. O Senhor diga, não! Faça isso! Toque a campainha, toque, bata na porta, bata, insista. Talvez você não esteja ouvindo nenhuma resposta, mas continue insistindo para com o Senhor. Nunca imagine que é inoportuno orar. Nunca imagine que você está sendo inconveniente para com Deus. Deus nunca está incomodado com as nossas orações. É Satanás que sopra isso nos nossos ouvidos. Você vai orar a Deus de novo? Você não tem vergonha não de falar com Deus? Deus tem outras preocupações mais importantes, vai embora. Você já orou uma vez, 2 vezes, está vendo que Ele não lhe atendeu? Pare de orar. Você não merece estar aqui. Você não tem mérito algum. Ao contrário, você tem deméritos. Você quer que Deus realmente venha e responda a sua oração? Satanás sopra os nossos ouvidos, os seus dardos inflamados, com sugestões como essa, não é? O Senhor Jesus diga, não acredite nas mentiras de Satanás. Ore a mim. Peça, bata, busque. Quantos encorajamentos da parte de Deus nós temos para orar, não é? Deixe-me lhe apresentar alguns encorajamentos da parte do Senhor. Primeiro, compreenda e lembre que Deus se deleita em ouvir a oração do seu povo. É música para os seus ouvidos. Quando comunicamos com o Senhor, respondemos a Ele,
O Senhor se deleita em ouvir a oração do seu povo. Ele não é meramente um amigo. O Senhor Jesus nos diz aqui, Ele é o nosso Pai Celestial. E quem é o Pai que não se deleita em ouvir a voz dos seus filhos? Em estar ali com os seus filhos, em abraçá-los, em ter comunhão com eles. Deus se deleita, meus irmãos, nas nossas orações. Representando no tabernáculo, no Antigo Testamento, a oração era representada pelo incenso que queimava e subia ao Senhor como aroma suave e agradável às suas narinas. A oração dos santos é assim. O Senhor se deleita com as nossas orações, mas também lembra, em segundo lugar, que o próprio Deus nos chama a orar a Ele em todo o tempo. Isso é o seu chamado, não é? Não apenas nas refeições, não apenas nos cultos, não apenas em momentos específicos, mas Ele nos ensina que a vida do crente deve ser marcada pela oração. O Senhor Jesus, por exemplo, nos diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele nos diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando, com ações de graças. Romanos 12,2, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, sede perseverantes. O Senhor não apenas se deleita, mas Ele diz, orem, não desistam, não esmoreçam na oração, peçam, insistam. Não é Ele mesmo que nos diz? Porque então temos medo de orar a Deus. O Senhor nos encoraja a fazê-lo. Mas orar a Deus, meus irmãos, de forma consistente, também em terceiro lugar, mostra e revela que reconhecemos que somos dependentes de Deus. É isso que a oração expressa, não é? Sabemos que se recebermos alguma boa dádiva, é porque ela procederá do Pai das luzes. Toda boa dádiva procede dele. Reconhecemos que nada podemos fazer sem o Senhor, pois Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Reconhecemos que não podemos receber absolutamente nada sem o Senhor se agradar em nos abençoar. E se oramos a Deus, estamos reconhecendo, por meio dessa oração, de que dependemos de Deus. É uma atitude que mostra que somos confiantes no Senhor. Que cremos verdadeiramente. Que é Ele quem concede todas as coisas. Por vezes confiamos no nosso próprio braço, não é? Para obter as coisas dessa vida. Não oramos porque achamos que conseguiremos pelo poder do nosso braço, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria capacidade. O Senhor diz, o próprio ar que você respira sou eu que dou. A própria força que você tem para trabalhar procede de mim. Diz o Senhor. E se não oramos, revelamos soberba. É a atitude de um coração que se julga independente de Deus. Mas se oramos, meus irmãos, em quarto lugar, consistentemente, isso também mostra que reconhecemos que aquilo que estamos orando de fato é importante. Crianças pedem coisas e no minuto seguinte elas esquecem do que pediram. Elas são inconstantes, não é? Elas pedem algo, entregamos e elas brincam 1, 2 minutos com aquilo, daqui a pouco deixam de lado. Elas vão de um lado para o outro, são agitadas. Isso revela a imaturidade. E por vezes agimos assim nas nossas orações. Oramos hoje, amanhã já não oramos, esquecemos de orar. Mudamos de foco. Isso revela que não é tão importante assim aquilo que estamos orando, não é? Mas se oramos consistentemente, isso revela que aquilo que pedimos ao Senhor é importante. É sinal de maturidade. Mas, sobretudo, oramos a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Esse é o maior encorajamento que o próprio Senhor Jesus nos apresenta nessa passagem. Ele diz, nós somos maus. Ele fala da nossa natureza. E sendo maus, nós ainda assim sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá o nosso Pai Celestial? Que não é mau, mas é bom em todo o tempo, é perfeitamente bom. O seu atributo é de bondade, é de soberania, é de saber aquilo que precisamos perfeitamente, providencialmente, nos concedendo todas as nossas necessidades. Ele é o nosso Pai Celestial,
Talvez essa tenha sido uma das lições mais preciosas que o Senhor Jesus nos ensinou quando nos falou a respeito da oração. Quando orardes, direis assim: Pai nosso, que está nos céus. Orar a Deus como Pai. Um Pai que ama. Um Pai que cuida. Que é zeloso pelos seus filhos, como ouvimos pela manhã. Que sabe do que temos necessidade. Meus irmãos, como precisamos orar a Deus com mais consistência. Orar a Deus por santificação. Orar a Deus pela conversão dos nossos familiares e vizinhos. Orar a Deus em todo o tempo, todos os dias. Pedir, buscar, bater, não dar descanso ao trono de graça. Ser, por assim dizer, importuno. Mas para Deus, jamais importuno. Pois a oração é sempre apropriada. Interessante que o Senhor marca a oração constante como sendo a evidência dos filhos de Deus, da verdadeira piedade. Veja em Lucas 18. Em Lucas 18, no verso 7, o Senhor Jesus diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, pergunta ao Senhor Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele diz: a marca dos filhos de Deus é aqueles que clamam dia e noite. E que não esmorecem a despeito de as impressões serem de que Deus está demorando para responder. Eles insistem, eles clamam. O próprio Deus diz: eu não demoro, depressa eu respondo. Mas ele apresenta esse questionamento: quando eu vier, será que encontrarei fé sobre a terra? Será que encontrarei aqueles que ainda perseveram em oração, clamando a Deus dia e noite? Ou será que o coração de muitos já terá sido endurecido, o amor de muitos esfriado, e a oração de muitos minguado? Essa é a realidade, muitas vezes não, é da nossa própria vida. A profecia do Senhor Jesus está se cumprindo. A fé na terra tem se tornado algo escasso, difícil de encontrar. Homens e mulheres de oração são raros hoje em dia. Onde está a fé? Onde estão aqueles que compreendem que a oração é sempre oportuna? Que insistem com Deus, clamam a Ele dia e noite? Meus irmãos, a oração é sempre oportuna, diz o Senhor. Mas em segundo lugar, Ele também nos ensina aqui que a oração ela é sempre eficaz. Ele não apenas nos diz que devemos orar em todo o tempo, não devemos jamais nos parar de orar ou cessar de uma vida de oração, mas ele nos encoraja dizendo que que a oração é sempre eficaz. Veja no verso 10. No verso 9 ele diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, diz o Senhor. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que encorajamento não é? Está vindo dos lábios do Senhor Jesus. Nessa passagem o Senhor nos apresenta um mandamento. Batei, buscai, pedi. Mas anexo ao mandamento, ele nos dá uma promessa para nos encorajar. Ao falar que o que pede, o que busca e o que bate, recebe, encontra, e a esse abrir-se-lhe-á. Ele nos encoraja dizendo que a oração não é em vão. Não oramos à toa. Mas Deus responde às nossas orações. Meus irmãos, essa é a grande marca da vida da piedade. Falamos com Deus e temos a certeza de que Ele responde às nossas orações.
Isso não é encorajador vindo da parte de Deus? Dizer que quando você falar com Ele, Ele não vai ficar mudo, não. Você não vai estar falando ao vento, ao léu. Ele diz, eu respondo. As orações eu atendo. Eu fico pensando, aquelas pessoas que fazem petições ou demonstrações, protestos nas ruas, tentando chamar a atenção dos governantes para alguma causa. Queimam pneus, vão para as ruas, falam em megafones, talvez bem alto assim, direcionado aos gabinetes onde estão os políticos, na esperança de que talvez a sua voz seja ouvida, as suas reivindicações atendidas. Que esperança essas pessoas têm de que qualquer das suas reivindicações serão atendidas? Nós sabemos que o ouvido dos políticos entra por aqui, sai por ali, a não ser que voto em geral esteja envolvido. Mas ainda assim, essas pessoas perseveram? De alguma maneira, elas perseveram gritando, falando, protestando? Pois aqui está aquele que diz que, em primeiro lugar, é o Senhor dos Senhores, mas que ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas petições, os nossos lamentos, os nossos clamores, e responde. Que encorajamento. Porém, meus irmãos, precisamos compreender aqui o que o Senhor está dizendo. Será que Ele está dizendo que tudo que pedir Ele vai dar? Será que essa promessa é um cheque em branco? Peça e eu dou o que você pedir, o que você quiser. Deus aqui é aquele Papai Noel que você escreve uma cartinha com um presente que você deseja receber e então Ele vai dar para você se você for um bom menino? Claro que não, não é. Não é isso que a promessa quer dizer. O que então quer dizer que se pedirmos, o Senhor nos dará? Meus irmãos, algumas coisas. Primeiro, significa que com toda certeza, pelo menos significa que Deus ouve a nossa oração. Temos essa garantia de que se orarmos, Deus está ouvindo. Você confia nisso? Quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, no pé da cama, e você eleva a sua voz aos céus, você tem a certeza de que Deus está ouvindo as suas orações? Ele está. Creia nisso. Essa promessa, no mínimo, quer dizer isso, que Deus ouve as nossas orações, mas além disso, significa também que Ele não apenas ouve as nossas orações, mas Ele ouve com uma disposição favorável. Ele ouve com boa vontade. Ele não ouve de má vontade, dizendo, tá, fale o que você tem a dizer, rapidinho aí, porque o meu tempo é escasso e eu não tenho muito tempo para você, eu tenho outras preocupações. Não. Deus é todo ouvidos ao seu povo. Ele não nos apressa. Ele não corta a nossa palavra, porque já falamos demais. Ele ouve com uma disposição favorável, inclinando-se para nós e desejoso de fazer o bem ao seu povo. Ele nos dá boas dádivas, não é? É isso que o Senhor Jesus diz mais para frente. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? A sua disposição é favorável para conosco, de nos atender, de procurar aquilo que seja o nosso bem. Tiago, já citamos aqui algumas vezes, nos diz no capítulo 1, verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem dele. Ele é bom. Ele tem uma disposição favorável para conosco. Mas significa também, meus irmãos, que Deus irá responder de acordo com a sua própria vontade. E não de acordo com a nossa própria vontade. Nós expressamos a Ele as nossas petições, aquilo que está no nosso coração. E o Senhor, então, Ele ouve com a disposição favorável e Ele responde segundo a sua própria vontade, que é muito melhor do que a nossa. Apresentamos a Ele a nossa necessidade. Por vezes sugerimos a Deus o que fazer. E não há nada de errado nisso, necessariamente. Em pedir, Senhor, cura-me, por exemplo, da minha doença. Senhor, liberta-me desse pecado.
Senhor, concede-me um emprego. Não há nada de errado de sugerir a Deus o que talvez Ele possa fazer. Mas fazemos com a humildade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Pois a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece aquilo que me fará bem. Por vezes pedimos algo achando que será maravilhoso para nós, mas o Senhor sabe que se Ele der aquilo, será para a nossa própria ruína. Não fará bem algum. Ele tem planos melhores para nós, meus irmãos. É isso que a promessa quer dizer. Ele sempre responde. Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. Às vezes é com um não. E o não é o bom de Deus. É a melhor resposta. Por vezes é assim com os nossos filhos, não. Os nossos filhos insistem, eles são insistentes. Eles sabem orar, por assim dizer, aos seus pais. Eles sabem pedir o que eles querem. Insistir, insistir, insistir. Eles são importunos. Mas por vezes nós como pais temos que dizer não para eles, para os nossos filhos. Porque sabemos o que é o melhor para eles. E por vezes eles não compreendem. Por vezes temos que discipliná-los para compreender o que é o melhor para eles. Mas nós sabemos melhor, conhecemos melhor qual é a sua necessidade, como podemos atender às necessidades dos nossos filhos. Assim é com o nosso Deus. É isso que a promessa quer dizer, meus irmãos, que Deus nos dará aquilo que precisamos, aquilo que é o melhor para nós. Quantas vezes nós pedimos a Deus conforto e Ele nos dá santificação ao invés do conforto. Ele nos dá um desconforto, que naquele desconforto vai produzir em nós um caráter à semelhança de Cristo. Quantas vezes pedimos a Deus prosperidade e ao invés disso Ele nos dá paciência e humildade e contentamento naquilo que Ele nos tem dado já. Quantas vezes pedimos a Deus saúde e ao invés de nos dar saúde Ele nos mata e nos dá a vida eterna. E nos diz, não, venha até mim, pois preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Quantas vezes pedimos a Deus perdão de pecados? Nos perdoa, Senhor. E além do perdão de pecados, Ele nos dá o próprio Cristo, seu Filho. O Senhor sabe como atender as nossas orações da maneira correta. Foi assim com o apóstolo Paulo, não foi? Tinha um espinho na carne. Ah, como temos curiosidade para saber exatamente que espinho na carne era esse. Muitos debatem, querem saber. O apóstolo Paulo não deixa claro para nós. Ele diz que era um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. E ele pediu a Deus 3 vezes que o afastasse. E o Senhor disse um não para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor para o apóstolo Paulo. Ele negou o pedido de Paulo, a insistência de Paulo, e deu a ele algo muito melhor. Deu a ele poder e força, aperfeiçoando aquele servo, para que hoje pudéssemos ser abençoados. Se hoje somos abençoados pelo ministério do apóstolo Paulo, é porque o Senhor disse não para ele. Para que ele tivesse aquele espinho na carne, e por meio daquela experiência, ele crescesse em santidade, e fosse então um vaso tão usado por Deus. E nos abençoa até hoje. O não de Deus é a resposta correta. E devemos nos alegrar quando Ele diz não. E dizer sim, Senhor. É o melhor para mim. Perdoa-me a minha insolência em achar que a minha vontade é a melhor. Conforma-me, Senhor, aos teus desígnios. O próprio Senhor Jesus disse, o próprio Senhor diz através do seu profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Eu sei, diz o Senhor, os meus pensamentos e os meus planos são bons para com o meu povo, para conceder o que eles precisam. De modo, meus irmãos, que quando o Senhor diz não, essa é a melhor resposta. Que encorajamento para orarmos, não é? Sabermos que se pedirmos, a melhor resposta será dada. A melhor de todas. A resposta divina. A resposta do nosso Pai Celestial. O que tem lhe desanimado na oração? Que tipo de resposta você tem recebido da parte de Deus que lhe incomoda? Confie em Deus. A oração é sempre eficaz. A oração é sempre oportuna. Mas também, em terceiro lugar, e aqui nossa última lição que aprendemos nessa passagem, existe uma oração, meus irmãos, que Deus sempre responde com um alto e sonoro sim. A resposta, já sabemos qual é. Ele diz aqui no verso 13, qual é essa oração? Acompanhe comigo, ele diz: ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, que encorajamento glorioso da parte de Deus. O que é que podemos pedir a Deus que seja mais importante, que seja mais valioso, que seja mais necessário para a nossa vida do que pedir a Ele que nos encha do seu Santo Espírito? Me diga, e conte uma oração que seja maior do que essa, mais útil para a sua vida, que seja mais preciosa. Não existe, não é? O Espírito Santo é a boa dádiva que o Senhor tem derramado na vida dos seus filhos. Como Ele fez em Pentecostes, o dom de Deus caiu sobre o seu povo e Ele derramou abundantemente. É isso que precisamos. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que opera em nós todos os aspectos da salvação, que aplica todos os benefícios de Cristo à vida e à alma do crente. É o Espírito Santo que nos regenera e nos dá uma nova vida. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que concede vida, esperança e alegria. É o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus aos nossos corações. É o Espírito Santo que chama o homem irresistivelmente para que esse venha até Cristo. É o Espírito Santo que nos une a Cristo, que une a nossa alma ao nosso marido e Salvador, o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos santifica, trabalhando em nossa consciência. É Ele que nos conforta nas horas de tribulação. É Ele que nos dá poder para servir a Deus de maneira que lhe seja agradável. É Ele que opera em nós a comunhão dos santos. É Ele que conforma a imagem de Cristo em nosso meio. É Ele que nos leva a Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é o selo para o dia da redenção. Ele é a grande diferença entre o ímpio e o crente. O crente tem o Espírito Santo, está selado pelo Espírito Santo para o dia da promessa. Temos o Espírito que nos dá a garantia de que ressuscitaremos no último dia, pois Ele é o Espírito da ressurreição dos mortos, que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. E o que o Senhor Jesus nos ensina é que o Espírito Santo ele é concedido por meio da oração para aqueles que pedem. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É pela oração, é pela súplica que o Senhor abençoa e concede o seu Espírito Santo. E essa será a oração que jamais Ele dirá: não, jamais eu vou lhe dar algo em troca. Você vai me pedir isso, eu vou lhe dar aquilo, porque aquilo é melhor. O Espírito Santo é sempre o melhor. É a oração de Salomão, não é? Que agradou tanto a Deus. Quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus falou para Salomão: peça-me o que você quiser e eu te darei. Ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria que vem do Espírito Santo. Não a sabedoria humana, sem dúvida. Isso agradou a Deus. Porque Ele pediu o melhor.
E Deus o concedeu, não foi? E Deus o abençoou grandemente, porque Ele pede aquilo que convém. E o Senhor aqui nos encoraja com essa verdade, que se pedirmos, Ele nos dará. Em Jeremias 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. Que desculpa temos para permanecermos longe do Senhor? Que desculpa temos para dizer, se eu ainda não sou crente, é porque Deus ainda não fez nada em mim? Ele disse, peça e eu lhe darei o Espírito Santo. Se não temos, é porque nós não pedimos. Não pedimos em sinceridade. Não pedimos desejosos, em fé, confiando em Deus. Que desculpa temos para andarmos na carne e não andarmos no Espírito? Se Ele diz que dará o seu Espírito Santo livremente àqueles que pedirem. Se ainda andamos na carne e não no Espírito, é porque nós não pedimos. Com fé, com confiança, com sinceridade. A culpa não está em Deus, meus irmãos, de modo algum. Se vivemos alheios ao Espírito, se não somos cheios do Espírito Santo, a culpa é nossa. É porque não somos homens e mulheres de oração. Precisamos aprender a orar, meus irmãos. Orar, orar, orar. Insistir a Deus, orar em casa, orar em privado, em secreto, como diz o Senhor, fechando a porta, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Orando em família, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Orar como congregação, como igreja. Devemos importunar o trono da graça de Deus. Queremos ser abençoados, mas não queremos nos dar o trabalho de orar e pedir a Deus a bênção. Você acha que Deus dará àqueles que têm preguiça até mesmo de pedir? O Senhor não dará. Homem constante, de ânimo dobre, Ele não concederá sabedoria àqueles que não pedirem com fé. Eu lhe pergunto em conclusão, querido irmão, querida irmã, como está a sua vida de oração? J.C. Ryle, ele diz que a oração é o grande indicador da vida espiritual. Ele diz que a oração é o fôlego da alma. Eu gosto muito dessa expressão. A oração é o fôlego da alma. Como estão os seus pulmões espirituais? Respirando com vigor, a plenos pulmões? Ou você já sufocou? Já está roxo? Pois não respira há muito tempo? Que o Senhor nos encoraje com a sua palavra. Que Ele nos mostre, nos revele que Ele é gracioso. Ele deseja ter comunhão conosco. Ele fala. Responda a Deus quando Ele falar. Não deixe falando sozinho. Não vire as costas para Deus. Mas responda em oração. Aquele Deus que tanto tem falado conosco a respeito da sua graça. Porque não vemos mais para a reunião de oração, meus irmãos. Essa é a aplicação que queremos fazer tantas vezes, não. A reunião de oração é tão minguada. Parece que é sempre assim. Já até nos acostumamos. Não deveria ser assim. Vamos buscar mais a Deus, sabendo que assim Ele nos abençoará. Que o Senhor nos sustente. Amém.